Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Juiz de Fora, 13 de julho de 2026, que Deus abençoe nossa vida em nome de Jesus. Passamos nós, os brasileiros, passamos pela Copa, uma porcaria, foi um negócio horrível, mas tudo bem, faz parte, né? A gente não conseguiu passar dos Vikings. E então, para o Brasil ali, a Copa do Mundo acabou, né? Mas o pessoal que está aí disputando ainda aí, tá firme e forte aí, né? Copa do Mundo 2026. Deus abençoe sua vida neste dia aí tão especial, né? Nós estamos com algumas pessoas com problemas seríssimos de saúde. Uma delas é meu pai. Meu pai piorou um pouco mais, né? É isso, tá? Câncer, rins parou de funcionar, um monte de coisa junto e tal. Nós temos também aqui a Ana Luísa, que é neta de um casal de amigos nossos aqui da rua, né? O José Carlos e a Maria também está com problema seríssimo de saúde. Menina está com 18 anos. Nossa, meu Deus do céu. E ontem o nosso sobrinho, o Arthur, né, filho da Mara, minha cunhada, está internado aqui na UPA, aqui próximo. Daqui dá para ver a UPA, né? É muito perto aqui. E aí a gente não sabe ainda direito o que houve, mas ele está internado e está sedado, parece que ele teve uma convulsão, alguma coisa assim, a gente ainda não sabe direito da história, né? E depois ela vai, claro, a mãe está com a cabeça cheia ainda, depois ela vai explicar pra gente o que aconteceu. E nossas orações hoje é pro pessoal da área da saúde aí, né? As pessoas que estão tratando, que estão buscando fazer seus exames, fazendo fisioterapia, o pessoal que está fazendo quimioterapia, radioterapia, quem vai fazer transplante, alguma cirurgia, né? Que Deus abençoe você, vai dar tudo certo, coloca nas mãos de Deus, né? Deus abençoe. Livro do profeta Jeremias, então provavelmente nós vamos concluir o Jeremias hoje aqui, tá? Depois nós vamos decidir, ou a gente vai no Lamentações, de Jeremias também, atribuído a Jeremias, ou nós vamos dar um pulo no Novo Testamento aí, né? Lá nas cartas de Paulo, tá? Jeremias capítulo 51. Levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. A Babilônia aqui está no auge, mas Deus aqui já está avisando, através do profeta Jeremias, que o negócio vai ficar ruim para a Babilônia. Essa semana eu estava conversando com a pessoa sobre textos polêmicos da Bíblia. Foi um bate-papo muito interessante, né? E tanto a pessoa quanto eu, a gente entende que quando você lê um texto bíblico, né, Jeremias, por exemplo, o recorte da realidade que está aqui é do Jeremias, né? Deus falou através do Jeremias. Então ali tem os sentimentos do Jeremias, o raciocínio do Jeremias, o pensamento do Jeremias, as memórias do Jeremias, o local, a cultura, o que está acontecendo. Então é um recorte espiritualizado de um cara chamado Jeremias. Se fosse eu, ia ter uma postura diferente, um olhar diferente. Se fosse uma mulher, se fosse uma criança, se fosse um rei, se fosse um sacerdote, se fosse um juiz, se fosse um comerciante. Então é um recorte do cara, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Deus falou através da boca de Moisés que era para invadir Juiz de Fora. Volta Juiz de Fora lá no ano do Moisés, né? Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá em Juiz de Fora e mata o irmão Gerson, as crianças, os idosos, os cachorros, mata tudo. Nossa, irmão Gerson, Deus é ruim, hein? Não, não é. Mas o recorte espiritual, filosófico de Moisés era esse. Assim como o Jeremias, assim como o Paulo, o Pedro, o Judas Iscariotes. Opa, me dá 30 conto aí que eu vou trair esse Jesus aí. É corte do cara, certo? Humanos. É isso, tá? Tem que tomar um certo cuidado aí, que senão a gente vai achar que Deus mandou fazer umas coisas que Deus não mandou fazer. Mas o cara entendeu que foi Deus que mandou fazer. Né? Lembra do Adão e Eva? Não come o fruto da árvore, senão vai dar ruim. Deus, eu comi o fruto, não foi culpa minha, foi a Eva, não, eu comi também, mas não foi culpa minha, foi a serpente, e aí vai, o infinito. A serpente vai colocar a culpa em alguém também, não foi culpa minha, foi do hipopótamo, e aí vai o hipopótamo, não foi culpa minha, foi do dinossauro, tiranossauro rex, e aí vai ao infinito, tá? Recortes humanos, esse é o problema. O problema é
O tal do ser humano. Certo? Já ouviu a analogia do casal viajando na estrada? Eles olham de longe, né? Se tem um carro em alta velocidade da rodovia, o cara olha de longe e fala, olha amor, um cachorro. A mulher olha e fala, não, é um urubu. O carro está se aproximando. Não, amor, olha direitinho, é um cachorro. Não, bem, é um urubu. Quando chega perto, era um cachorro. Eles viram que era um cachorro. A mulher, parece um cachorro, mas para mim é um urubu. Tipo isso, tá? Enviarei estrangeiros contra a Babilônia que a padejarão. Virão contra ela em redor no dia a dia calamidade, flecheiro não arme o seu arco, nem coloque sobre a sua couraça. Não poupeis os jovens, destruí também o seu exército. Cairão mortos na terra dos caldeus e mortalmente feridos pelas ruas, pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, o Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpa perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, livre cada um a sua alma, não sejais destruídos na sua maldade, é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. Ou seja, é um Deus que se vinga. Percebe isso? Deus é vingativo? Não, mas o recorte que eu tenho sobre Deus me diz que Deus se vinga. Deus vai massacrar esse povo, aquele povo, esse aqui, né? Na época da escravidão usava-se doido isso, tá? Eu tenho lá, sei lá, 20 escravos na minha fazenda, né? Quando eu ia doutrinar eles, eu usava textos que era a meu favor como senhor deles. Vocês têm que me servir, vocês não têm nem alma, né? Tinha essas coisas aí. É triste isso, né? Nós, os humanos, não somos tão legais assim, tá? Mas, de vez em quando, aparecem figuras tipo Martin Luther King, os heróis da fé. Pesquisa aí os heróis da fé. Tem uma turma aí. Tipo um Paulo, Saulo de Tarso que se torna Paulo. Tipo isso, né? E aí Deus fala, viu? Eles ainda têm chance. Por isso o planeta ainda está aí. Né? Por isso que enviou Jesus. Do seu vinho beberão as nações, por isso agora enlouqueceram. No momento cairá a Babilônia e ficará arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, talvez ela sare. Teríamos curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixai cada um vá para a sua terra, pois o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Esta é a vingança do Senhor, tá vendo? Deus que vinga, entendeu? Eu coloco meus sentimentos em Deus, né? Deus só olha para mim, só para quem é marrom, careca igual eu, né? Meus sentimentos, o meu olhar, o meu recorte, o meu posicionamento, né? Ó tu que habitas sobre as águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. À medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo. O Senhor dos Exércitos também nos remete a uma ideia de Deus que é do exército, você entendeu? Um Deus que é de guerra, né? Interessante esse título, né? Senhor dos Exércitos. Já ouvi falar, né? Eu já ouvi em pregações a pessoa falar assim, não, o Senhor dos Exércitos é porque é exército dos céus. Eu penso que se fosse exército dos céus, estaria escrito assim, Deus dos exércitos celestiais, os céus, né? Estrelas, né? Planetas, essas coisas assim. Mas exército, quando fala assim, eu vou no exército, eu sou do exército, eu sou amigo do pessoal do exército. Quem que você vai pensar no quê? Guerra, exército, forças armadas, né? Eu penso assim, tá? Mas eu já vi a pessoa defender que esses Deus do exército, que Senhor dos exércitos aqui, é dos exércitos celestiais, de céu, estrela, tá? Universo. Certamente encherei de homens como de enxame de gafanhotos, e eles gritarão em triunfo sobre ti. Ele fez a terra com seu poder, ele fundou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo das águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros.
Embruteceu-se todo homem e não tem conhecimento. Todo ourives é envergonhado pelas suas imagens de escultura. Suas imagens de fundição são mentira e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são obras enganosas, no tempo em que eu as castiguei, perecerão. Não é semelhante a estes, a porção de Jacó, né? Porção que está com P maiúsculo. Jacó, lembra, né? O Jacó, o grande patriarca aí, né? 12 filhos homens e uma filha moça, né? 13 filhos no total. A filha não é muito famosa, a não ser, é claro, o episódio lá que ela foi abusada sexualmente. Porque nós estamos falando de uma época que mulher, criança, tinha valor quase zero, né? Quase zero. As mulheres eram para parir, criar, né? Tanto é que se uma mulher não tivesse filhos, era como se fosse uma maldição, né? Era uma maldição. Então, a mulher tinha que ter filhos. E que fossem homens. É isso, tá? Percebe que não mudou quase nada? A sociedade ainda é machista, patriarcal, né? Pai. Quando você fala assim, pai, né? Ou seja, o líder, o cabeça. Mulher sempre está em segundo plano ou até menos, tá? Por incrível que pareça. Infelizmente, né? E se você for olhar, quando Deus faz o homem e faz a mulher é feito com um material que está ao seu lado, costela, está do lado, né? Ao lado, né? Equilibrado, equilíbrio, ao lado, né? Lado a lado, né? Se fosse da cabeça, a mulher foi feita com um pedaço do crânio, a mulher seria superior. A mulher foi feita com o dedinho do pé, seria inferior, mas fez ao lado, né? Sócia, parceira, né? Nós temos esses aspectos na nossa vida para serem resolvidos, mas não vão ser resolvidos. Questões de linguagem, né? Vocabulário, nosso vocabulário é limitado, a gente não consegue explicar Deus até hoje. O que é Deus? Já parou para pensar nisso? Deus, quando você fala Deus, né? O que é Deus? Não consegue explicar. Né? O que é sociedade? Você olha e fala, eu vivo em sociedade, mas você já parou para pensar o que é sociedade? Eu sou dono de um imóvel. O que é um imóvel? É algo que não se move. Eu sou dono de um imóvel, eu tenho um pedaço de papel que diz que isso aqui, esse pedaço de chão é meu. O terreno, o pedaço de chão faz assim. Olha a Venezuela. Quantos mortos na Venezuela. Né? Balança assim, cai um cisco lá do espaço. Já era. Não precisa ser muito grande não, o tamanho do Monte Everest. Caiu aqui, já era. Ixi. E a gente achando que é tão importante. Nossa, eu tenho um Mustang Shelby. Eu moro no super condomínio. Eu sou importante. Eu sou CEO. Eu sou dono aqui da parada, né? Tu és meu martelo e as minhas armas de guerra. Contigo despedaço nações, contigo destruo reis, contigo despedaço cavalo, seu cavaleiro, contigo despedaço o carro. Contigo despedaço homem e mulher, velho, moço, jovem, virgem, maçando todo mundo aqui, né? Despedaço o lavrador, junta de bois, os governantes, oficiais. Tem misericórdia aqui nesse texto? Não tem. Quem que está despedaçando? Deus? Não. Alguém que vai fazer isso, mas vai falar que é em nome de Deus. Certo? Para ter um... Vou lá, vou amassar todo mundo. Mas como é que eu vou falar aqui? Deus que mandou. Pronto. Tipo isso, né? Olha os conflitos que estão aí. Estados Unidos com o Irã. Tipo isso, né? Lá tem petróleo, vamos fazer alguma coisa. A Rússia e a Ucrânia. Nossa. Se eu não me engano, tá? Rússia e Ucrânia. 4 anos já. Pensa nisso. Me parece que a Rússia achou que ia ser rápido e fácil. Chego ali, maço eles, pego esse chão tudo. As riquezas que tiver aqui, acabou. Não foi assim, tá? Já tem 4 anos o conflito. Pagarei a Babilônia e todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Estou contra ti, o monte destruidor, diz o Senhor, eu que destruí toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti, te revolverei das rochas e farei de ti um monte incendiado.
Não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, pois se tornará em perpétua desolação, diz o Senhor. Alvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Arará, Mini e Askenaz. Ordenei contra ela um comandante, fazei subir cavalos, como um enxame de gafanhotos. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus governantes, todos os seus oficiais. O negócio não tá bom aqui não, tá? Toda a terra do seu domínio, terra estremece e contorce. Para cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, de modo que ninguém habite nela. Os visitantes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu a sua força. Tornaram-se como mulheres, está colocando mulheres como se sendo fracas, né? Incendiadas estão as suas moradas, quebradas estão os seus ferrolhos. Um correio corre ao encontro do outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que toda a sua cidade foi tomada. Os valos estão ocupados, as defesas queimadas a fogo, os homens de guerra assombrados, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Viu? É guerra. Não tem como você pegar a ideia de que é Deus dos exércitos, que Deus está tendo guerra no céu. Não, está tendo guerra na terra. Então, Senhor dos exércitos. É meio que um título como se Deus fosse Deus de guerra. Deus é Deus de guerra? Não. Deus foi colocado assim porque existiam várias divindades, cada cultura adorava, tinha suas preferências, mas todo mundo gostava de um monte de coisa, e para sentir-se defendido, pegava um deles e colocava lá no posto mais alto, né? E nesta época, neste período, Deus tinha esse título, Senhor dos Exércitos, tá? Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, pisou-nos e fez de nós um vaso vazio, como serpente nos tragou, encheu o seu ventre de nossas iguarias finas, e então nos lançou fora. A violência que fez a nossa carne, venha sobre a Babilônia, diga a morada de Sião. Caia nosso sangue sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor, eu pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o meu mar e farei que esgote seu manancial. Babilônia se tornará em montões morada de chacais, objeto de espanto e assobio, sem um só habitante. Juntos rugirão como filhos dos leões, rosnarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, dar-lhe-eis a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. É droga, né? Está falando de drogas aqui, tá? Bebida é droga, tá? Não é só bebida, tem muita coisa que tem alguma substância química que altera a nossa percepção, tá? Não é só bebida não, tá? Tem muita coisa aí. Medicamento é droga, né? A cafeína, né? Um monte de coisa aí, tá? Chocolate tem, né, cafeína e tal. Tudo que altera a nossa percepção cerebral que tem uma substância química, tá? Aqui no caso está falando de bebida. Falo-eis descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, como será tomada Sesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornará a Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subirá sobre a Babilônia. Quando fala mar é porque está vindo do mar, né? Ou está vindo do mar, o mar também simboliza filosoficamente a vida humana, que ele é horizontal, né? O oceano, a água, o rio, o lago, tudo é horizontal, né? Então simboliza vida humana, briga entre pessoas, tá? A sua cidade se tornará em desolação, terra seca, deserta, ó, sem vida, terra, não tem água, é sem vida, que ninguém habita, nem por ela passa filho de homem. Punirei Abel em Babilônia, tirarei da sua boca o que ela tragou. Nunca mais correrão a ele as nações, e o muro da Babilônia cairá. Sai do meio dela, ó povo meu, salve cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra. Virá um ano um rumor, e depois no outro um outro rumor. Rumores de violência na terra e dominador contra dominador. Pois certamente vem os dias em que punirei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos ficarão caídos no meio dela. Então os céus e a terra, com tudo que neles há,
jubilarão sobre Babilônia, pois do norte lhes virão os destruidores, diz o Senhor, como Babilônia fez cair os trespassados de Israel. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrarei-vos do Senhor. E suba Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos, pois ouvimos opróbrio e vergonha cobriu nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre o santuário da casa do Senhor. Mas vem dias, diz o Senhor, em que punirei as imagens de esculturas e gemerá o ferido e toda a sua terra. Sempre começa com Moisés, vem seguindo ali, né, a questão da não tenha imagem de escultura, não tenha outros deuses. Porque quando você é criado dentro de uma cultura em que você vê uma estátua de uma divindade qualquer, você não está vendo a estátua, você está vendo a divindade. Os egípcios eram assim, né? Ele não olha para a estátua, ele olha para um Deus que ele acredita nele. Então sempre haverá essa questão na Bíblia de falar das imagens, né? Da idolatria de imagens. E aí ele continua aqui, ó. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Sempre uma nação vai passar por cima da outra, tá? O som de um clamor vem da Babilônia, o som de grande destruição da terra dos caldeus. O Senhor destruirá a Babilônia, fará perecer nela a sua grande voz, as ondas do inimigo babarão como muitas águas, ouvir-se-á ruído de voz. O destruidor virá sobre a Babilônia, seus valentes serão presos, e os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus oficiais, os seus sábios, os seus governantes, os seus magistrados, os seus valentes. Dormirão um sono perpétuo e não acordarão. Sono perpétuo é morte, né? Morte. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Trabalham os povos em vão, e o trabalho das nações é combustível para o fogo. Palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Serarias, filho de Nearias, no 4º ano do seu reinado, reinado do Zedequias. Escreveu Jeremias num livro, do tal modo que havia de vir sobre a Babilônia todas as palavras que estavam escritas acerca da Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias essas palavras. Então diz o Senhor: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que é óbvio que havias de desarraigar até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornariam em perpétua desolação. Quando acabardes de ler este livro, ata-o numa pedra e lança-o no meio do Eufrates. Então disse: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de fazer sobre ela. E o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias, né? Aí vai acontecer uma outra questão aqui no 52, né? Gente, o profeta era muito perseguido, tá? Porque ele tinha que falar essas coisas aí. Não era fácil ser profeta, não. Hoje não é fácil ser pregador, tá? As pessoas não dão crédito. Não dão, tá? É um trabalho muito desvalorizado, tá? Tem o pessoal que se deu bem aí, como pregador, ganha dinheiro, né? Mas é complicado. Eu ouvi outro dia a pessoa falando que convidaram um casal, né? Um bispo e a sua esposa missionária, para levar uma mensagem aqui em Juiz de Fora, na igreja aqui em Juiz de Fora. Aí a pessoa estava falando com a gente, né? Aí convidou aí um casal aí, eles são conhecidos aí. E aí, ó, vai ter um evento na nossa igreja, se você puder vir. Ah, não, eu vou sim. A gente não cobra nada, não. A gente só quer que um carro bem legal busque a gente no aeroporto, vocês pagarem a passagem. Eu quero ficar no melhor hotel que vocês tiverem na cidade. E depois vocês levantam aí uma oferta aí de 20 mil. Mas a gente não cobra, não. A gente não cobra, não. A gente só quer uma oferta de 20 mil. Capítulo 52.
Era Zedequias de idade de 21 anos quando começou a reinar. 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amatual, filha de Jeremias. Jeremias o profeta? Será? Interessante, né? Interessante. Fez ele o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Igual os reis lá, né? Esse fez o que era mal, esse fez o que era bom. Conforme tudo que fizera Joaquim. Foi por causa da ira do Senhor que tudo isso aconteceu contra Jerusalém, Judá. Por que nós estamos sendo perseguidos pelo esse povo, por esse povo? Porque nós fizemos coisa errada e Deus está nos castigando. Sempre foi assim. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, assim no ano 9, seu reinado, do 10º mês, 10º dia do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Todo o seu exército acamparam contra ela e contra ela levantaram tranqueiras em redor. Você fica preso dentro da cidade. Não entra coisa, nem sai coisa. Se acabar a comida, já era, né? A cidade esteve cercada até o 11º ano. Olha que doideira isso, hein? Do rei Zedequias. No 4º mês, no 9º mês, a fome prevalecia de tal maneira que a cidade e o povo da terra não tinha pão. Então foi aberta uma brecha. Todos os homens de guerra fugiram. Vamos fugir. Estou com fome, vou ficar aqui, vou morrer de fome, né? Saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, pelo jardim do rei, embora os caldeus estivessem contra a cidade ao redor. Fugiram pelo caminho de Arabá. Com certeza ele deve ter pago para tentar fugir, com certeza, tá? Já que você estava cercado, como é que você foge? E aí, olha isso, prenderam o rei e fizeram subir o rei da Babilônia, Ribla, na terra de Amate, onde lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia degolou, certo? Degolou os filhos de Zedequias à sua vista. Também degolou todos os oficiais em Ribla. Arrancou-lhe os olhos de Zedequias, atou em cadeias de bronze e levou para a Babilônia, onde conservou na prisão até o dia de sua morte. Essa foi a punição do cara, né? No 5º mês, 10º ano do mês, no ano 9º do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, o templo, né? Símbolo máximo dos hebreus israelitas judeus, né? O templo. Incendiou todas as casas importantes, né? E o exército dos caldeus, que estavam com o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros que rodearam Jerusalém. Os mais pobres do povo, parte do povo tinha ficado nas cidades, desertores que se haviam passado para o rei da Babilônia, o rei da multidão, Zeburadão, comandante da guarda, levou presos. Dos mais pobres da terra, Nebuzaradão, comandante da guarda, deixou ficar alguns para vinhateiros e lavradores. Vocês vão ficar aí trabalhando, hein? Né? Quebraram os caldeus as colunas de bronze que haviam na casa do Senhor, as bases, o mar que estavam na casa. O templo devia ser algo muito rico, né? Muitas preciosidades. Tomaram os caldeus as pás, os garfos, o comandante da guarda imperial tomou os copos, utensílios, os castiçais, recipientes e as taças. Tudo fosse de ouro puro, ou de prata, e tudo de bronze do mar. Os bois de bronze estavam debaixo da base que o rei Salomão fizera na casa do Senhor. Era incalculável. Quantas colunas, a altura de cada uma, aí está falando do peso, né, das coisas que, né, nossa, se você for olhar, aqui está descrevendo, né, havia um capitel de bronze, capitel era de 5 côvados, dos tamanhos romãs, lembra, tinha umas romãs de ouro, né, levou o comandante da guarda a Seraias, principal sacerdote, Sefania, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade, levou o oficial para o que tinha a seu cargo agente de guerra e 7 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também o escrivão do exército que registrava o povo da terra. E os mais 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradão, comandante da guarda, trouxe ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou na terra de Amate. Assim Judá foi levado da terra para o exílio. Este é o número do povo que Nabucodonosor levou cativo. Tá? No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 13º ano, Nabuzaradão, comandante da guarda, levou cativo
dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Com certeza muita gente foi massacrada, né? No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25 do 12º mês, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe benignamente, pôs seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, mudou-lhe as vestes de cárcere e passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O rei da Babilônia garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias de sua vida, até o dia da sua morte. Finalizou, né? É isso. Isso é guerra, tá? Isso é guerra. Criança sofre, idoso sofre, os guerreiros sofrem. Você vai ter que fazer coisas que você depois vai se arrepender, vai ficar gravado na sua memória para sempre. Eu já assisti aí documentários sobre guerras que aconteceram no mundo aí, tá? As piores atrocidades. O que um humano é capaz de fazer com outro humano, né? Para assustar o povo depois, né? Então é isso, tá? Que Deus abençoe sua vida, você que está conosco. Se você que chegou até o final desse vídeo puder nos ajudar, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente aí. Nossa missão, nossa obra aqui, crianças, adolescentes e jovens. Temos adultos também, né? Mas a missão aqui, a base é crianças, adolescentes e jovens. Tem um quadro, tem merenda, tem refeição, tem passeio, tem espiritualidade, tem curso, tem, né, um monte de tipo de ajuda. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Valeu.